Olá, o meu nome é Betânia e eu estou aqui para nós darmos continuidade ao curso de discipulado. Hoje nós vamos ver a lição de número 4, que tem por tema Como posso ter certeza da salvação? Muitas pessoas, mesmo depois de se reconhecerem pecadoras, se arrependerem e confessarem seus pecados a Deus e também de dedicarem a vida ao serviço de Jesus, ainda nutrem algumas dúvidas a respeito da salvação. Expressões como: será que Deus me aceitou? Ou então, eu não senti nada no momento da minha conversão, muitas vezes incomodam a nossa mente. Mas lendo a primeira carta de João, no capítulo 5, verso 13, nós vemos que é possível a nós termos a certeza da vida eterna, porque cremos no Senhor Jesus. Essa certeza surge da promessa feita pelo próprio Jesus, lá no Evangelho segundo João, capítulo 6, verso 37, quando ele diz que aqueles que entregam suas vidas a ele nunca serão rejeitados. Também lá na primeira carta de João, capítulo 5, versos 10 a 12, nós vemos o testemunho que Deus dá sobre seu Filho, dizendo que a vida eterna está nele. O texto também nos alerta que quem não crê nessa afirmação está chamando Deus de mentiroso e garante que aqueles que têm Jesus como Senhor de suas vidas têm a vida eterna. Além da certeza que todos esses textos da palavra de Deus nos dão, nós podemos ver ainda lá em Romanos 8, no verso 16, quando ele nos fala que o Espírito Santo nos dá uma certeza íntima, confirmando com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O momento do encontro com Cristo é um momento muito especial. Contudo, cada pessoa sente de uma forma diferente este acontecimento. Uns reagem com profunda emoção, às vezes até chorando, enquanto que outros não têm nenhuma manifestação emocional. Por isso, devemos nos lembrar que não são as nossas emoções que determinam a nossa relação com Deus, mas sim a fidelidade dele. Nossas emoções podem mudar, mas Deus nunca muda. Para exemplificar como essa experiência pode variar de pessoa para pessoa, a Bíblia nos relata o momento da conversão do carcereiro, lá em Atos, capítulo 8, versos 26 a 39, e o do eunuco etíope, também em Atos, capítulo 16, de 19 a 34. No primeiro caso, houve grande emoção. Já no segundo, tudo ocorreu de maneira tranquila. No entanto, em ambos os casos, apesar das diferentes experiências, houve grande alegria pela certeza da salvação. Uma outra preocupação bem comum que temos é: se eu pecar, não vou perder a salvação? Primeira carta de João, capítulo 3, verso 9, afirma que aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Este versículo nos mostra que o pecado é um acidente na vida do crente e não um hábito, e a Bíblia nos orienta para não cairmos em pecado. Contudo, se tropeçarmos, temos um advogado perante Deus, que é Jesus Cristo. Vemos isso lá na primeira carta de João, capítulo 2, no verso 1. Quando pecamos, o que devemos fazer é confessarmos os nossos pecados, sendo esta a orientação que nos é dada em 1 João, capítulo 1, verso 9. O pecar produz em nós tristeza, e segundo a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 10, essa tristeza vem de Deus e deve produzir em nós arrependimento para a salvação e não medo de perder a salvação. Não há promessa mais clara sobre a segurança dos salvos do que a que encontramos no Evangelho segundo João, capítulo 10, versos 27 a 29, que nós passamos a analisar aqui. Lá nos diz assim, no verso 27, temos lá as características das ovelhas de Cristo.
Elas ouvem a voz do Senhor, são conhecidas por Ele e seguem o Senhor. O verso 28, ele traz 3 afirmativas que Jesus faz em relação às suas ovelhas. Ele lhes dá a vida eterna, elas jamais perecerão e ninguém as tirará dele. A garantia da terceira afirmação indicada no verso 28, que ninguém as tirará dele, está no verso 29, no fato de que foi Deus quem nos deu a Cristo e ninguém pode tirar algo de Deus. Conhecendo estas verdades, lembremos-nos sempre do seguinte: primeiro, todo aquele que respondeu ao chamado de Deus para seguir a Cristo tem a vida eterna e pode ter a certeza da salvação. Em segundo lugar, as nossas emoções podem até nos iludir, mas Deus, que promete a nossa salvação eterna, Ele nunca nos engana. Em terceiro e último lugar, quando o Espírito Santo lhe mostrar que você caiu em pecado, confesse-o a Deus. Abandone o pecado e agradeça a Ele pelo perdão, que está sempre à sua disposição. Que Deus abençoe você.